Amém, glória a Deus. Podeis assentar, por gentileza, e abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de número 26. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu gostaria de pedir gentilmente às mamães e aos papais que não deixassem os seus filhos irem tomar água ou ir ao banheiro durante os cultos. Porque está andando muito, está caminhando muito, vão ao banheiro, e as crianças, os teens, os adolescentes, né? Aí desarma o pastor, né? Misericórdia. Corre risco na escada, atrapalha a professora que está ali, né? E eu tenho quase certeza que nenhum dos meninos de vocês tem problema na bexiga, tem incontinência urinária, né? Então, traga a garrafinha de água, né? Deixa eu dar uma orientação para as mamães, coloca os meninos perto de você. Se elas quiserem sentar na frente, não tem problema, é até bom sentar na frente, mas fica de olho, né? Porque a pastora tem a cultura, né, de incentivar os meninos a escreverem a mensagem, outros desenhos, mas às vezes eles acabam, além de desenhar no papel, escrevendo da cadeira, né, batendo papo, né? Criança, então eduque, chame, né, coloque perto, né? Eu, em casa, os meninos, a gente colocava para dormir à tarde. Sara dormia, Adriana era mais duro na queda, mas tinha que dormir. Ou então, se você dormir, você vai ficar lá na cadeira, ninguém vai te pôr no colo. Para ouvir a palavra, o menino tem que aprender a cultuar. Eu me lembro de uma pessoa que andou aqui conosco, e eu falo isso com tristeza, e a criança dela, né, era bem custosa. Não tem uns meninos, como diz nossos irmãos alagoanos, que é bem custoso, que é fogo na roupa, né, põe fogo na caixa d'água, tem esses, né? E aí, né, o menino ali, ela falou assim, um dia ela falou com alguém da igreja, olha, eu vou embora, eu não vou ficar mais na igreja. Eu vou voltar na igreja depois que o meu menino crescer, Maria. Eu vou voltar, que aí ele já se comporta. E isso já tem pelo menos quase uns 10 anos. E eu te pergunto, ela voltou para a igreja? Não voltou. Então a gente ensina a criança aqui, né? Tem água é para beber, o banheiro é para ir, né? Mas evite ficar andando o tempo todo, porque a gente vê quando vai ao banheiro, vai 2 vezes, 3 vezes no banheiro, né? Chegue mais cedo, chegue 10, 15 minutos mais cedo na igreja, né? Leve os meninos ao banheiro, toma água, lá dentro pode fazer lanche, né? Lancha lá dentro, lá, mas nos ajude aí, tá bom, mamães? Lucas capítulo 8, versículo 23, quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Pode permanecer assentado. Diz assim: então rumaram para a terra de Gerasenos ou Gadarenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Esses pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram, e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus,
encontraram um homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e temeram. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos ou Gadarenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios lhe pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém? Prosseguindo, nos 40 dias de milagres com Jesus, até a Páscoa, hoje nós vamos falar sobre Jesus e a sobrenatural libertação do endemoniado. Jesus libertou o homem endemoniado, porque Jesus é especialista em nos libertar de prisões, em nos libertar de cadeias. Ele é especialista em fazer esse milagre no sobrenatural, né? Esse mesmo relato dessa libertação acontece em mais 2 evangelhos. O livro de Mateus também vai relatar, né, esse episódio. O livro de Marcos também vai relatar. Agora, o que é interessante, que Lucas e Marcos fala de apenas um endemoniado, mas o evangelho de Mateus fala que eram 2 endemoniados, né? Ou seja, tudo indica que um daqueles endemoniados, ele estava com a situação mais crítica. A situação dele era mais assim, uma situação que merecia, embora os 2 estavam endemoniados e moravam no cemitério, né? Você conhece alguma pessoa normal que mora num cemitério, dentro do cemitério, nos sepulcros? Então não é normal, né? O endemoniamento, a pessoa estava morando ali, então não é um processo normal. Mas tudo indica que o fato de Marcos e Lucas relatar só um, é porque eles olharam para aquele que a situação era mais crítica. A situação dele era mais, visivelmente, que ele estava num estado crítico, né? Embora os 2 estivessem morando ali, numa situação totalmente anormal. E aí o texto fala que este homem, ou os homens, eram possessos de demônio. Ou seja, o que é endemoniado? É uma pessoa que ela sofre uma possessão de espíritos, que pode ser um espírito, pode ser vários espíritos. Nesse caso aqui, era uma legião de espíritos, eram 6.000 espíritos demoníacos naquela vida daquela pessoa, né? Porque a legião era de acordo com a organização, né? A organização do exército de Roma, do exército romano. E uma legião de soldados tinha exatamente 6.000 soldados. Então, quando se usou o termo legião, imagina, um demônio já faz estrago na vida da pessoa, imagina 6.000 demônios, e aquela pessoa estava possessa. Porque a possessão, o corpo da pessoa é invadido por espíritos, a mente da pessoa é invadida por demônios. E quando eu digo pessoas, por favor, mãe, preste atenção, pai, não é só adulto que fica endemoniado. Lamentavelmente, infelizmente, criança também fica endemoniada. Criança também pode ficar endemoniada. Animais podem ficar possessos. Os espíritos, quando viram que era Jesus e que eles seriam expulsos, o que eles falaram? Nós não vamos para o deserto. Manda que nós entremos nessa manada de porcos. Ou poderia ser outro animal qualquer, né? Mas isso é para mostrar a questão da possessão. Então, possessão é quando a pessoa tem o seu corpo invadido e tomado, e ela cria uma força excomunal, a voz dela muda, e ela começa a dizer coisas. Vocês viram um vídeo circulando aí de um menino na escola?
dizendo que ia matar, que ia fazer isso. Aquilo é um tipo de possessão. Talvez ele não tivesse totalmente possesso, mas aí entra uma outra situação que pode acontecer. Às vezes não há o endemoniamento, a pessoa não está possessa, mas ela pode estar endemonizada. O que é isso, pastor? Não é a mesma coisa, não. Porque o endemoniado, ele está possesso fisicamente. O endemonizado, ele sofre uma opressão de fora para dentro, no corpo, na mente. E aí ele começa a ver coisas, a ver vultos, ele começa a sentir uma sensação de desmaio, de que vou vomitar. Ele está sendo opresso, sente um peso nos ombros, algumas coisas acontecem. Porque, irmãos, o diabo escraviza as pessoas, diga misericórdia. Escravizava aquele homem ou aqueles homens. O texto diz que ele não se vestia. É lógico que na cultura hebraica, quando fala que a pessoa estava nua, não era que ela estava peladona, nua com mão no bolso, não. É porque ela estava com roupas íntimas, que não eram roupas apropriadas para sair, né? Lembra do texto de Isaías, quando diz que por 2 anos Isaías fez um propósito com Deus, e por 2 anos o profeta Isaías andou nu. Não foi que ele andou peladão, ele andou com a roupa de baixo, ele andou com roupas íntimas que era só para ficar em casa. Olha, já pensou, né? A gente encontrar na rua um bando de gente andando com roupa íntima, roupa de dormir, roupa de ficar dentro de casa? Não é normal ou é normal? Embora a gente passe na rua e vê umas mulheres lavando a calçada com um pijama que dormiu, né? Sabe que Jesus tem poder. Mas vamos lá, não é o caso aqui, né? Não se vestia. A escravidão era tão grande que aquele homem, ao invés de morar numa casa, ele morava num cemitério. Ele morava num sepulcro. Irmãos, eu ouvi um testemunho de uma irmã, de uma mulher, que ela disse o seguinte, na cidade de São Paulo, quando ela perdeu o marido dela, ela entrou em loucura, ela entrou em transe, ela entrou em opressão, né? Hoje ela sabe que é opressão, e ela deixou a casa dela, e ela foi morar no túmulo do marido, porque ela acreditava que o marido ia ressuscitar. E ela passou vários meses ali, morando naquele cemitério, com medo do que as pessoas lhe davam, dia e noite ali, velando um túmulo de alguém que já não estava mais lá, que só tinha os restos mortais. Até que um dia, alguém, né, lá do cemitério, um daqueles coveiros, estava com um rádio ligado. E ela ouviu a mensagem e o pastor dizia assim: olha, você que está morando no cemitério, você que está vivendo nos sepulcros, Jesus quer te libertar, saia desse cemitério agora. E ela disse que na hora, ela recobrou a consciência, juntou o que ela tinha ali e saiu do cemitério, porque Jesus nos liberta. Mas aquele homem estava morando no cemitério. O texto, em outras versões, diz que ele andava dia e noite. Você imaginou uma pessoa que não para, durante o dia e noite ele estava andando, e ele clamava, ele gritava entre os sepulcros, entre os túmulos. Em outras versões diz que ele batia pedras nele, isso é mutilação. Você conhece alguma pessoa que em algum momento já se mutilou? De tempos em tempos acontece uma onda geral, principalmente entre os adolescentes, entre os jovens, de mutilação. Olha o estado daquele homem, olha a situação daquele homem, né? E aí agora Jesus vai e encontra aquele homem. Jesus vai para essa cidade chamada Gadara, né, que em algumas versões fala, ele foi para a região dos Gadarenos ou dos Gerazenos, como eu li aqui na minha versão. Gadara era uma cidade, né, e essa cidade, ela estava numa região chamada de Decápolis. Era uma região que tinha 10 cidades, tudo pertinho uma da outra. Porém, a maioria das pessoas que habitavam naquelas cidades não eram judeus.
Logo, para o judeu, essas pessoas eram impuras, porque elas misturavam. Elas tinham um tanto de Deus, de demônios, de adoração, e ali estava aquele homem, né? E a pessoa que morava na cidade de Gadara, na região, né, os gadarenos ou gerazenos, sabe o que significa gerazeno ou gadareno? Sujo, maltrapilho. Já pensou você morar num lugar? Onde você mora? Eu moro em Gadara. Lá vem o sujo, lá vem o maltrapilho, está até fedendo, não vou nem chegar perto, né? Era essa a situação. Mas Jesus entrou na vida daquela pessoa, entrou na vida daquele homem, e Jesus trouxe uma libertação. Romanos capítulo 8, versículo 1, é um texto que o apóstolo Paulo nos fala de uma forma poderosa. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há mais condenação para você. Você é liberto pelo milagre, pelo sobrenatural do Senhor dos Exércitos. E mais do que isso, mais do que ser liberto, porque ser liberto já é uma coisa extraordinária. Para algumas pessoas, irmãos, que não aprofundaram muito, não foram escravos de algumas coisas, ele não sente muito a questão da libertação, né? Por exemplo, eu me converti de 13 para 14 anos, não fumava, não bebia, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar, embora meu pai fosse um beberrão, né? Mas quando eu ia nas festas, o que sobrava para a gente nas festas antigamente, festa de pobre, era batida. Já tomaram batida? Batida de coquinho, batida de não sei o quê. Isso quando serviu o melhor, né? A batida ficava por último, né? Chamava batida na minha região. Na sua região, não sei o que chamava. Era cachaça misturada com alguma coisa. 51, pitu, né? Misturado com alguma coisa, né? Mas eu não tinha esses vícios. Mas tinha um vazio na minha alma muito grande, de ter sido abandonado pelo meu pai, de viver numa pobreza. Mas aquela pessoa que foi escrava do cigarro, foi escrava do jogo, foi escravo da prostituição, foi escravo da bebida, ou de outras coisas, ela sabe o que é ficar na mão do diabo. Mas o Senhor nos libertou, e o Senhor nos enviou no nome dEle, para que a gente possa abençoar outras pessoas, amém? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 61. Depois nós vamos voltar para Lucas, tá, gente? Mantenha aberto aí em Lucas, que nós vamos voltar. Isaías capítulo 61. Olha o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Depois de Deus te libertar, depois de Deus te curar, depois que o Senhor tira você da escravidão, né? Tá, irmãos? E olha, não se assuste, irmãos. É algo que eu vou dizer para você. Tá? Preste atenção no que eu vou dizer, né? Todas as pessoas que não têm Jesus Cristo, elas estão propensas a ficar endemoniadas. Não quer dizer que todas são endemoniadas, mas elas podem ficar endemoniadas. Crente, se realmente é fiel a Deus, ter uma experiência de conversão, ele não fica endemoniado, mas ele pode ser opresso, ele pode ficar endemonizado, o diabo pode oprimir, que é de fora para dentro, tá certo? Mas o Senhor te libertou para quê? Olha o que diz Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aos algemados. Deus te escolheu para você pregar para as pessoas que estão escravizadas. Você conhece alguém que está escravizado por algum tipo de vício? Deus te colocou para pregar para ele. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Vai nessa sua força. Vai que o Senhor vai colocar a palavra na sua boca. E se ele ficar endemoniado, pastor, você ora em nome de Jesus. Não liga para mim. Que tem uns que ligam para mim. Que bom, né? Que pelo menos tem um pastor como referencial. Um dia desses, 2 horas, 3 horas da manhã, me ligaram. E é uma pessoa desviada que já esteve aqui, né? Pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, minha mãe está passando mal, minha mãe está morrendo. Pastor, e eu, Jesus amado, que hora que é agora? Não dá para ir. Ora por mim. Também que ela falou que era para orar. Se ela tivesse falado, vem cá, aí eu ia, né? Mas ela falou, ora, então vamos orar. Ministrei para ela, eu orei e falei,
Ela falou, pastor, minha mãe está acalmando. Minha mãe está acalmando. Eu, glória a Deus. Fica de olho aí. Se ela não melhorar, chama o hospital que eles vão pegar. Né? Outra vez, né, uma outra desviada, que frequentava a igreja. Meia-noite, o filho dela liga. Pastor, vem cá que minha mãe tá com uns negócios esquisitos aqui. Eu falei, meu Deus do céu, está endemoniada. E chegamos lá, irmão, a mulher estava endemoniada. Deitada no chão. Aí ela estava mais do que o rapaz aqui do sepulcro. Ela estava nua mesmo. Que eu falei com a pastor, pelo amor de Deus, tampa aqui, porque como é que vai orar de jeito? Deitada no chão. Né? Acontece. Isso é possessão. Né? Jesus te chamou para libertar. Jesus chamou para orar por essas pessoas. Né? Porque às vezes, irmãos, nós nos compadecemos de alguém. Porque só quem foi escravo, sofreu na pele, né, sabe o que é depois que é liberto. Mas às vezes a gente fica com medo. Não vou não. Né? Vai lá, irmão, e ora. Jesus te chamou para anunciar libertação aos cativos. Amém? Se você deseja viver uma vida livre com Jesus, se você foi liberto e você quer continuar vivendo livre com Jesus, não ter opressão, não ter possessão, não sofrer, né? Em primeiro lugar, entenda que existe incompatibilidade das trevas com a luz. As trevas e a luz não se batem. Não há como viver nas trevas e viver na luz ao mesmo tempo. Elas não combinam. Voltando ao texto de Lucas, no capítulo 8, no versículo 28, diz assim, né? Nós já lemos, mas eu vou ler. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo em voz forte, o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Aquele homem foi até Jesus, porque ele estava nas trevas, e Jesus é a luz. E ele se prostrou diante de Jesus. Porque, meu querido, você precisa entender que no mundo espiritual, as trevas, elas são subservientes a Jesus. Jesus é o dono de tudo. As trevas não podem guerrear contra Jesus. No curso de batalha espiritual que nós ministramos aqui na igreja, né, talvez a gente volte a ministrar esse ano de novo, a gente precisa entender que Deus não fica o tempo todo brigando, guerreando com Satanás, não, irmão. Deus é Deus. Se Deus estralar o dedo, Satanás acaba. Então o mundo espiritual, quando vê Jesus, eles se curvam diante de Jesus, porque as trevas não podem. Então, meu irmão, se você quer andar livre, não misture com as trevas. Não ache que é possível dar uma pitadinha lá, dar uma pisadinha lá e continuar na luz, não. Há uma separação entre o reino de Deus e o reino do diabo. Não há como se misturar e achar que isso está certo. Os próprios demônios, o próprio homem, quando viu a luz que é Jesus, ele correu e se prostrou, porque as trevas têm que se prostrar diante do nome poderoso de Jesus, diante do leão que ressuscitou. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Então não há como, não há incompatibilidade, ou você é da luz, ou você é das trevas, não há meio termo. Quando Jesus então diz para uma das igrejas lá de Apocalipse, Jesus está falando, olha, vocês não são quente nem frio. A vontade que tem é vomitar vocês e jogar para fora. Porque vocês não andam nem nas trevas nem na luz. Então é preciso entender que para mantermos a libertação, porque eu creio que Jesus te libertou. Amém? Então entenda que não é possível manter-se na luz e nas trevas. Não há uma incompatibilidade. As coisas do mundo pecaminoso, irmão, não servem mais para você. Não servem mais para mim. Porque se você ainda tem prazer nas coisas pecaminosas do mundo, é porque a luz não chegou totalmente na sua vida. É porque totalmente você não foi liberto, né? E isso o Senhor quer fazer, nos trazer a libertação, né, poderosa nas nossas vidas. Mas nós observamos também, irmãos, que para continuarmos livres com Jesus, né, nós não podemos nos isolar. Nós precisamos ir até as pessoas que podem nos ajudar.
Nós não podemos ficar isolados, ao que diz o versículo de número 29, porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. Embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto. Aquele homem vivia isolado. O diabo é um inimigo que deseja te isolar. Diga misericórdia. Ele quer te isolar. Não vai hoje não, fica aqui em casa, fica na sua casa, tão bom na sua casa. Fica aqui, não vai não, ninguém vai sentir sua falta. Domingo que vem você vai. Ele tenta te isolar. Ele te isola das programações, ele te isola das pessoas. Não relaciona não, porque as pessoas são todas iguais mesmo. Elas não vão te ajudar. O diabo, ele quer te isolar. Aquele homem vivia isolado. Aquele homem morava no sepulcro. E aquele homem era levado para os montes, né? Em outras versões fala montes, aqui fala deserto. Como é que uma pessoa vive no deserto, gente? Como é que uma pessoa mora em montanhas, mora em montes, fora do contexto da família? O diabo levava aquela pessoa a se isolar. Porque o diabo sabia, né, ou imaginava que um dia tinha pessoas ali que iam ajudar aquele homem, mas ele não queria que essa pessoa tivesse contato com quem pode ajudar. Então não se isole, diga para o seu vizinho aí, não se isole, meu irmão. Diga para ele, precisando de mim, conte comigo. Viu? O viu é por minha conta, né? Porque às vezes alguém fala assim, ó, se você precisar de mim, procure o pastor Wellington. Não, se você precisar de mim, me procure. Não se isole, busque ajuda. Quer viver uma vida liberta? Procure ajuda. O diabo quer te distanciar, o diabo quer te tirar, o diabo tenta te desanimar, o diabo não quer que você insira nas programações, nas células, nos cultos da igreja, né? Então ele quer que você fique, por quê? Porque se você ficar isolado, a tendência sua é ficar enfraquecido, não é verdade? Você se isola, aí você fica enfraquecido. Ah, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, é assim mesmo, né? Está todo mundo pensando só assim, irmãos, né? E aí começa a desencadear uma série de doenças, né? E as doenças da alma, as doenças psicossomáticas, elas começam a trazer problemas no corpo, porque a imunidade baixa. E imunidade baixa é doença na certa, não é verdade? É doença na certa. E aí a pessoa começa a ficar fraca, começa a ficar pálida, não quer sair mais de casa, não quer mais conviver com ninguém. Não se isole. O isolamento é uma estratégia do maligno, diga misericórdia. Porque você foi liberto, irmão, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Senhor, né? Para manter-se livre, confie que a sua transformação chegará. Confie que Jesus está trabalhando, que Jesus está fazendo um milagre sobrenatural, né? O Evangelho de Lucas aqui, no versículo 34, diz assim: vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Porque o povo é curioso, irmão. O povo é curioso. O povo está de olho em você. Os seus vizinhos estão de olho em você. Eles estão curiosos. Tem uns que passam, chegam a ficar esticando assim, para olhar o que está acontecendo lá dentro. Na hora que você chega com o carro, você fica lá da janela olhando para ver o que você vai tirar do porta-mala, o que você vai tirar da bicicleta. Na hora que chega o entregador lá, fica espionando. Será que é uma televisão nova? Será que é, né, um fogão? O povo fica te espionando. Porque querendo você ou não, o fato de Jesus estar em você chama a atenção do povo. O brilho de Jesus chama a atenção do povo. O povo quer ver, poxa vida, fulano, olha como é que ele era. Você lembra como é que era o marido daquela mulher? Como é que aquela mulher, olha como é que está diferente hoje, o que aconteceu? O povo olha. Então eles estavam ali, o povo estava, diz o texto aqui que eles estavam olhando, né? O versículo que nós lemos, o verso de número 35, diz que aproximando-se, viu o que estava acontecido, aproximando-se de Jesus, encontraram o homem que
que tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus, e eles tiveram medo. Jesus transforma, irmão, Jesus liberta. E a transformação de Jesus é por completo. Só que eu preciso deixar Jesus continuar trabalhando. Porque não é da noite para o dia que Jesus muda uma realidade de 20, de 30, de 50 anos. Eu preciso continuar deixando e acreditando que Jesus é o único que pode mudar a minha vida, transformar a minha vida. O povo ficou sabendo, olha, sabe aqueles homens lá do cemitério, vem cá. E quando eles chegaram, o homem estava vestido, o juízo do homem já havia voltado ao normal, ele estava aos pés de Jesus, e aquele povo ficou com medo. Então confie na sua transformação. Em quarto lugar, compartilhe os milagres de Jesus. Jesus tem feito milagres na sua vida? Sim ou não? Compartilhe. Embora a gente saiba que tem pessoas que elas são... Eita, tem alguma coisa aqui que desde cedo eu estou espirrando, é só entrar aqui, né? Misericórdia. Tem pessoas que elas são ciumentas, não tem? Ah, pastor, não vou compartilhar o milagre não, que a pessoa fica com ciúme, que a pessoa vai colocar olho gordo. Misericórdia, irmão, não tem olho gordo para você não, mas compartilhe o milagre. Compartilhe o milagre. Olha o versículo de número 36, que diz assim: algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Compartilhe os milagres. Compartilhe aquilo que Deus fez com a sua vida. Porque não foi você que fez, ou foi você que fez. Se foi Deus, compartilhe. Para que as outras pessoas saibam que você serve um Deus do sobrenatural. Que não é um Jesus que está preso no madeiro, que não é um Jesus de uma religião qualquer, é o Jesus que cura, que restaura, que muda, que transforma, é o Jesus que faz tudo. Então compartilhe os milagres de Jesus com outras pessoas, conte para elas, olha, eu não era nada, eu não tinha nada, eu não sabia o que fazer, mas eu orei, eu confiei, eu jejuei, eu supliquei, e o milagre aconteceu. Está aqui o milagre. Aquelas pessoas viram um milagre. Alguém contou para elas, olha, vão lá porque chegou um homem ali e ele fez um milagre. E eles foram ver o milagre. E em último lugar, querido, leve a libertação para a sua casa e para os seus relacionamentos. Leve a libertação para as outras pessoas. Leve para dentro da sua casa. Ainda que seja difícil ser crente dentro da sua casa, ainda que uma parte da sua família não sirva a Deus, leve a libertação para dentro da sua casa. Leve a libertação para os seus relacionamentos. Aquele homem desejou ir com Jesus, porque o povo daquela terra não quis Jesus ali. Você já viu isso? Tem pessoas hoje que elas não querem compromissar com Jesus, irmãos. Elas querem receber dos benefícios que Jesus dá, mas elas não querem receber Jesus. Aquele povo não quis Jesus, e eles pediram Jesus para que saísse daquela cidade. Olha, que insanidade desse povo. Há uma música de um tempo atrás que diz que o povo de Gadara preferiu os porcos do que Jesus. E aí, quando Jesus vai sair, entra no barco para voltar novamente, aquele homem que foi liberto disse, deixa eu ir, eu quero estar com o Senhor. Aí Jesus vai dizer para ele assim, verso 39, volte para a sua casa, residência, família, e conte tudo que Deus fez por você. Você já testemunhou para a sua família tudo que Deus fez para você? Elas vêm. Mas você já contou para a sua família? Você já contou para outra parte tudo que Deus já fez por você? Porque tem coisas que eles veem, tem coisas que eles não sabem, que só você sabe.
Tem coisas que Deus faz com você que só você orou no secreto. Porque, como eu gosto de dizer, as orações da Bíblia são as nossas orações. E aí então Jesus falou, volte para sua casa, conte tudo. E ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Então, irmãos, conte para as pessoas. Sua casa e seus amigos são os primeiros alvos do testemunho da sua libertação, da transformação. Conte para eles, mostre para eles. Agora viva o milagre, a transformação na sua vida, Leve a libertação para a sua casa, leve a libertação para os seus relacionamentos. Quantas pessoas você se relaciona com elas e elas não estão vendo, elas precisam saber que houve um milagre na sua vida. Agora, tem outra situação também que a gente precisa se libertar de relacionamentos que não nos promovem. Tem pessoas que você conversa com elas, tem pessoas que frequentam a sua casa, que você se relaciona, mas elas não são daquelas pessoas que te promovem. Elas são daquelas pessoas que te derrubam. Elas são daquelas pessoas que quer ver você no buraco. Quanto pior, melhor para elas. Tem pessoas assim. Você pode achar que não, mas tem. Tem pessoas que não soma. Tem pessoas que elas querem subtrair. Tem pessoas que querem estar no seu lugar. Você está reclamando da sua mulher? Tem homem que queria estar no seu lugar. Você está reclamando do seu esposo? Tem mulher que desejava estar no seu lugar. E só está esperando um vacilo seu para chegar junto. Então, há relacionamentos que é bênção. Invista nesses relacionamentos, irmãos. Mas há relacionamentos que a gente precisa se libertar deles, porque eles são doentios. Paulo, escrevendo aos Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, leve a libertação para os relacionamentos, mas há relacionamentos que você precisa se libertar deles, amém? Precisa se libertar, Nós estamos falando, irmão, de uma vida com Jesus plena. Não é uma vida com Jesus meia boca. Jesus não te tirou da onde você estava, do vício, da religião, da onde você estava, para você viver meia boca, para você viver meio lá, meio cá. Não, Jesus te tirou para viver uma vida abençoada, uma vida cheia do poder dele, cheio da graça dele, uma vida cheia da palavra do Senhor, cheia do milagre, do sobrenatural, Nós somos a igreja de Cristo, irmãos. A Bíblia compara a igreja com a noiva de Cristo. Nós somos o povo de Cristo. Quando Jesus voltar, irmão, e ele vai voltar, o dia eu não sei, eu só sei que eu e você precisamos estar preparados. Jesus vai voltar para levar a sua noiva. Jesus não vai voltar para levar a amante, porque ele não tem amante, ele tem a noiva. Jesus não vai voltar para levar o ímpio, ele vai voltar para levar o justo, o crente, o fiel, aquele que caminhou com ele, que estiver vivo no dia, o seu povo. Nós somos a noiva de Cristo. Mateus capítulo 16, abra a sua Bíblia aí, nós já estamos caminhando para o final. Mateus 16, 19 diz assim, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor nos deu a autoridade. Ele te deu a chave do reino dos céus. Se você orar em concordância e estiver com a vontade de Deus, o milagre vem. Se você orar desligando, crendo, será desligado. Toda maldição que será quebrada será anulada. Mateus capítulo 18, aproveite que você está no 16 e vai para o capítulo 18, versículo 18, diz assim, Mateus 18, 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Isso é autoridade. Você é profeta, você é profetiza para a sua casa.
Não deixe o diabo, como diz o ditado, esculhambar a sua casa, aprontar na sua casa. Você tem que levantar a palavra. Você tem que levantar a voz profética. O povo precisa, não precisa você fazer gritaria, fazer show, mas você tem que ter autoridade em nome de Jesus. Se você é alguém que tem autonomia na sua casa, tem coisas que não pode entrar na sua casa. Tem coisas que você tem que se posicionar. Nós pais que temos autoridade, autonomia, nós temos que nos posicionar, irmãos. A gente não pode deixar entrar qualquer coisa dentro da nossa casa, não. Ah, mas está todo mundo fazendo. Todo mundo faz, você não é todo mundo, já ouviu isso? Quantas vezes a gente já chegou para a mãe, está todo mundo usando aquele negócio, todo mundo fazendo. O que a mãe dizia? Você não é todo mundo. Você tem autoridade. Ah, pastor, mas eu meio, na minha casa, a autoridade minha é metade, porque tem a outra parte que não te conhece. Mas você precisa exercer a sua autoridade. Você precisa dizer, olha, isso não é bacana para nós. Isso não é saudável para nós. Isso não vai trazer bênção para nós. Isso não vai trazer bênção para nós. Eu me lembro de um caso, de uma igreja que eu pastoreei, e a mulher me procurou para um aconselhamento, e havia uma situação, eu não me lembro mais o que era, me parece que era uma festa tradicional que tinha na cidade. Sabe essas cidades pequenas, igual a nossa aqui, que tem aquelas festas tradicionais, né? Que rola, né? Aqui, infelizmente, o carnaval está se tornando essa festa. Nós somos uma cidade de 27 mil habitantes, mas, infelizmente, com o dinheiro nosso, a nossa cidade, nessa quesito, festa do carnaval, está se tornando uma das melhores festas de carnaval da nossa região. E Uberaba tem 400 mil habitantes ou mais. E a nossa de 27 mil, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. No ano passado foi 350 mil que gastaram no carnaval. Esse ano ainda não sei. Eu gosto de saber disso, porque na hora que vem conversar comigo para pedir voto, eu dou no peito. Daí o pastor falou, pastor de Deus, se eu dar umas voadoras, eu dou mesmo, irmão. Antigamente, quando eu era não crente, irmão, eu dava voadora mesmo, literalmente, irmão. Adolescente, jogando futebol, mexia comigo, eu não queria saber o que era. Quando eu vi, eu já tinha acertado o peito do camarada, e era baixo, era alto, não estava nem aí, né? Então, hoje eu estou controlado, mas eu dou umas voadoras assim, né? Porque é o dinheiro nosso. E aí, nessa festa, o marido dela ia. E levava ela. E aí um dia ela falou comigo, pastor, aí a gente conversando, eu falei assim, olha, você tem que se posicionar. Você tem que, eu não vou compartilhar disso, eu sou cristã, eu sou serva do Senhor, né? E eu saí daquela igreja, eu não sei o que aconteceu. Então a gente precisa assumir uma postura, né? Jesus está na sua casa, irmão, sim ou não? Então, por Jesus estar na sua casa, é um tempo de milagres na sua casa, é um tempo de milagres na sua vida. Ainda que pareça que as coisas não estão acontecendo, permaneça. Lembra lá do texto que eu li no momento de prosperidade? Continua fazendo bem, continua semeando, porque a colheita virá, se não desanimarmos, se não desfalecermos, né? Se não desfalecermos. Irmãos, nós estamos na igreja de Jesus. Irmãos, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Essa reunião aqui, vocês não vêm aqui por causa do irmão que está do seu lado, embora é bom ver o irmão, abraçar o irmão, dar uma palavra, compartilhar, né? Você não vem aqui por causa do meu nome, nós estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Nós adoramos a presença de Jesus, porque o culto não é para o homem, o culto é para Deus, a celebração é para o Senhor. Nós estudamos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Hoje nós estudamos um texto de um endemoniado ou 2 endemoniados que foram libertos de uma escravidão terrível. Nós recebemos a cura e a libertação, irmãos.
Eu tenho certeza absoluta que você recebeu a cura e a libertação em algum momento da sua vida. Deus te libertou. Talvez Deus não te libertou da cachaça, da bebida, mas te libertou do medo, te libertou da ansiedade, te libertou do café. Tem gente aí que deu taquicardia essa semana por causa do café. Te libertou do café. Então nós precisamos entender que há uma atmosfera, um ambiente na sua casa para o milagre. Só que você precisa se posicionar e chamar um milagre. E entender que não se pode misturar as trevas com a luz. Porque João capítulo 8, versículo 36 diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Amém? Ah, mas o diabo está me acusando. É papel dele, irmão, ele é acusador. Deus não é acusador. Se você andar com Cristo, se Jesus entrou na sua vida, verdadeiramente você é livre. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite? Feche a sua Bíblia e se coloque de pé, porque nós vamos orar ao Senhor dos Exércitos agora, né? Vamos apresentar a Deus, antes da gente voltar para casa, nós vamos falar com o Senhor. Tem alguma coisa na sua casa que está te incomodando? Tem alguma coisa na sua casa, tem algum comportamento na sua casa que você não concorda? Então é hora de você orar e se posicionar. É hora de você tomar uma postura. Porque as trevas não combinam com a luz. As trevas não andam com a luz. Tem milagres que você está clamando. Então é hora de clamar por esse milagre, por essa libertação. Se você não está conseguindo lembrar nada, você vai orar ao Espírito Santo hoje. E vai pedir ao Espírito Santo: Senhor, eu quero chegar na minha casa. Quando eu sentar na cadeira, no sofá ou deitar na minha cama, o Senhor vai me fazer lembrar de tudo da minha vida que precisa ser removido para que haja libertação. Senhor, tem alguma coisa, alguma situação que está me aprisionando. Enquanto você está orando, eu quero contar para você uma experiência que eu vivi há uns anos atrás, dentre muitas. Continue orando, e você vai só me ouvir, porque o Espírito Santo me fez lembrar disso. Há muitos anos atrás, recém-casado, eu fui ajudar uns irmãos num processo de libertação de um rapaz. Esse rapaz, ele era um dependente químico, e a dependência dele era com o thinner. Ele andava nas ruas da cidade, do bairro, com uma bola, uma estopa cheia de thinner cheirando. E um dia ele chegou na padaria de um irmão, e esse irmão começou a evangelizar ele. E aí o pessoal começou a trabalhar com ele na libertação. E eu fui no último dia. E naquele último dia, aquele rapaz ficou possesso, mas possesso mesmo. E aí Deus trouxe uma direção, que aquela escravidão do thinner, das drogas, aquilo começou na vida daquele rapaz por causa de um objeto, que também chama-se ponto de contatos. E aquele objeto foi uma camisa que a madrinha dele tinha consagrado num terreiro de macumba e tinha dado ele de presente. E aí houve uma direção que claramente, a partir daquele momento, por causa daquele ponto de contato, aquele espírito das trevas estava acabando com a vida daquele rapaz. Era um jovem. A mãe já não sabia mais o que fazer, estava desesperada, porque ele só andava drogado o dia inteiro nas ruas. E aí quando ele voltou em si, o irmão que estava, eu não tinha experiência nenhuma nessa área, era pouquíssima, né? Não era nem pastor, era apenas um servo da igreja, um evangelista, um crente. E aí esse irmão disse: olha, Deus me mostrou isso, Deus falou, você tem essa camisa,
Ele falou: tenho, foi minha madrinha que me deu. E aí então aquele irmão disse: você precisa destruir, porque o diabo está usando esse objeto para fazer isso e isso. Mas nós não podemos fazer isso, é você que tem que destruir. E aquele rapaz naquele dia, naquele momento, aquele rapaz teve a oportunidade da vida dele. E eu digo da vida dele porque depois, anos depois, ele veio a óbito, faleceu. Mas Deus deu a oportunidade para ele de se libertar daquela situação. E infelizmente aquele rapaz disse: eu não posso me desfazer dessa camisa, porque foi a minha madrinha. Eu tenho um sentimento por essa camisa muito grande. Então, irmãos, há coisas que pode ser, não estou dizendo que é, ponto de contatos com espíritos. E você vai orar a Deus. E você vai pedir: Senhor, me mostre se tem alguma coisa na minha casa, Deus, que precisa ser desfeita. E Deus vai falar com você, irmão, porque as trevas têm que se dobrar diante da luz. Você vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, as pessoas que estão próximas de mim, Senhor, se essas pessoas forem do maligno, se essas pessoas não forem para me promover, que o Senhor afaste elas da minha vida. Lá no meu trabalho, Senhor, na seção onde eu trabalho, no local onde eu trabalho, se há alguém lá que tem inveja de mim, que tem ciúmes de mim, Deus, o Senhor vai fazer com que essa pessoa se quebrante, ou essa pessoa seja demitida. Se aquele lugar, Senhor, não for lugar para mim trabalhar, o Senhor vai me dar paz e vai abrir a porta de um outro trabalho melhor para mim. Hoje é noite de libertação para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Vamos orar nessa noite? Comece a colocar diante do Senhor e diz: Senhor, tenha misericórdia. Eu apresento a minha casa, eu apresento essa pessoa, eu apresento essa outra pessoa. Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Meu Deus, tenha misericórdia. Irmãos, o diabo, ele quer te isolar, ele quer te paralisar. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem engrenar na leitura da Bíblia? São pessoas inteligentes, tem tempo para dormir, tem tempo para se divertir, tem tempo para trabalhar, tem tempo para viajar, para descansar, mas não consegue ter tempo para ler a Bíblia. Quantas pessoas, irmãos, conseguem fazer um jejum porque tem que fazer um exame, mas não conseguem fazer um jejum espiritual? Porque sente dor na barriga, porque sente tontura. Isso não é normal, gente. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem caminhar na fidelidade a Deus, na fidelidade à frequência da igreja? Quantas pessoas, irmãos, não conseguem vir à igreja na quinta, no sábado e no domingo, apenas 3 dias, mas não trabalha durante o período do culto, fica fazendo outras coisas, mas não consegue vir à igreja, sofre de algum tipo de escravidão. Quantas pessoas não conseguem olhar no olho do outro, dar um abraço, dizer eu te amo, conte comigo? Quantas pessoas não estão tendo força para gritar: ei, socorro? Nós vamos pedir a Deus que tenha misericórdia, amém? Continue orando, apresente a sua vida. Enquanto nós estamos sendo ministrados com uma canção, você está orando. Essa batalha é sua, essa guerra é sua, mas saiba que você não está sozinho, porque Jesus Cristo está com você, o Filho de Deus está com você. Oh Deus, faça a sua obra, meu Pai. Se tem algo te incomodando, está roubando a sua paz, apresente diante do Senhor, conte para Deus e diga: Senhor, me mostra, Senhor, me fale, Senhor, me revele. Se você tem pessoas na sua casa que estão presas a vícios, a dependência, pessoas que estão presas à mentira, ao medo, à ansiedade, que estão presos à depressão, ore ao Senhor agora e diga: meu Deus, chega! Meu Deus, chega! Eu quero profetizar, Senhor, e declarar a libertação. Eu quero declarar, Senhor, que a luz do Senhor chegou na minha casa, chegou na vida dessa pessoa.
Sim, eu creio. E que esses demônios têm que sair. Sim, eu creio. Porque eles vão sair em nome de Jesus. Porque as trevas, ela é infinitamente menor do que a luz. Porque as trevas se dobram diante da luz. As trevas não é páreo para a luz, para o reino de Jesus. O reino das trevas, ele tem que se dobrar, ele tem que sucumbir diante do reino do Senhor. Profetiza isso para sua casa, profetiza isso para sua família, profetiza isso para o lugar onde você trabalha, para a rua onde você mora, para a nossa cidade. Oh, Shebarabalaba. Xerecanda laba, xorecanda laba, xorecanda laba, creio. Peço ao Senhor que visite. Sim, eu creio em ti. Peço ao Senhor que cure. Deus do sobrenatural. Peço ao Senhor que liberte. Peço ao Senhor que traga a libertação. Sim, eu creio em porque ti. você é livre. O Senhor te libertou. Oh, Deus da glória. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que transformou a água em vinho. Ele é o Deus que fez a pesca maravilhosa. Ele é o Deus que curou uma mulher que tinha 12 anos doente. Ele é o Deus que libertou esses endemoniados. Declare que você crê. Sim, eu creio em ti. Talvez nessa noite Deus do sobrenatural. você está precisando ser liberto da incredulidade. Você não consegue acreditar em Jesus plenamente. E por causa disso você não consegue ser fiel a Deus. Em seu poder. Você não consegue semear no reino do Senhor. Porque você tem medo que lhe falte os recursos, Deus que lhe falte o pão. Deus de milagre. Talvez o medo te impede de dizer sim para Jesus. Talvez o medo te impede de você dizer sim, eu quero caminhar, eu quero ser crente, eu quero entregar minha vida a ti, eu quero andar contigo. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus do sobrenatural. Oh, Shebarabalaba, Shoricanta Lamashi. Vai orando, vai orando, vai orando. Deus de milagres está aqui. Deus do sobrenatural está aqui. O Deus de milagres está aqui. Deus de milagres. O Deus de milagres quer visitar a sua casa, a sua vida, visitar a sua família. Oh, xerecanda laba, xorecanda labaxê. Oh, orecanda lamaxê. Oh, Deus da glória, Deus de milagres, 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 Deus de milagres. Ele é o Deus que cura, meu irmão. Ele é o Deus que liberta, é o Deus que traz. Clame o Deus de milagres. Pastor, é difícil. É não, irmão. Clame o Deus de milagres. O Deus do sobrenatural. Oh, Shebarabalabalabaxê. Declare que você crê no Senhor. Declare que você crê em Deus. Oh, aleluia, meu Pai. Oh, aleluia, Deus poderoso. Em nome de Jesus, meu Pai. Deus de milagre, Deus do sobrenatural, Deus do impossível, meu Pai. Cheio, Deus, oh, aleluia, Deus da glória. Oh, Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, Deus do milagre. Entre com a providência, meu Pai. Oh, aleluia. Vai curando, Deus. Vai libertando dessa escravidão, dessa mentira. Vai libertando, Senhor. Vai libertando essa casa, essa família. Vai libertando essas crianças, meu Pai. Vai libertando esses jovens. Vai libertando, Senhor. Oh, Deus, cheio, marabalabá, chorecanda, labá. Alamá, chorecanda, aracanda, labacei. Declare que você crê no Deus do sobrenatural. Declare que você crê no Deus do sobrenatural. Aquele que há de vir. Aleluia. Em seu Está trazendo milagre, Deus. Está libertando as cadeias, está quebrando as cadeias.
Está nos libertando de novo do inferno, todo espírito das trevas, O meu Pai. Deus que os Oh mortos Deus, em nome de Jesus, há abra os céus sobre nós, de Espírito ver. Santo. Deus de Abra os céus, meu Pai, sobre a milagres. pessoa que está nos assistindo. Deus Abra os de céus, meu Pai, milagres. sobre cada uma que está, ó Deus, nos acompanhando. Que os céus de Deus aconteça na sua vida. Que os céus de Deus cheguem na sua casa. Que um milagre, que a sua vida seja liberta. Que caia por terra toda obra do inferno, todo espírito das trevas. Eu profetizo sobre você o milagre, o sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Deus Oh, que os xarabalaba. mortos faz viver. Alabalaba, xuricandalaba. Deus de milagres. Oh, Deus de milagres. Arabalaba, xuricandalaba. Halacandalaba, xuri. A vida está em teu nome, ó Jesus. A vida Profetiza. está em teu nome, Profetiza ó a vida. Jesus. Profetiza a cura, profetiza o milagre. Vamos ver. Profetiza o milagre, profetiza a libertação. Nós rendemos Oh, Jesus. tudo a Oh, ti, aleluia. ó Jesus. Ei, Damos xarabalaba, tudo xuricandalaba, a ti, ó Alaba, Jesus. xuricandalaba, Milagres vamos Oh, ver. she barabalaba, shurikanda lama, alaba, shurikanda rikanda lama she, he shurikanda lama she, oh, shurikanda lama, shurikanda lama she. A vida está no nome de Jesus, a vida, poder. Milagres vamos ver aqui. Oh, aleluia. Oh, Nós aleluia. rendemos tudo Oh, a ti, Jesus. ó Jesus. Oh, aleluia. Damos tudo Oh, aleluia. a ti, Oh, ó aleluia, Jesus. Deus, em nome do Senhor Deus. Milagres Oh, Deus poderoso, vamos ver Deus. Em nome de Jesus. Nós profetizamos milagres, Deus. Em teu nome, ó Jesus, a vida está. Em teu nome, ó Jesus. Milagres, Deus. Milagres vamos ver profetizamos aqui. Oh, xaramalaba, Nós suricanda lama she. rendemos tudo Alaba, a ti, suricanda lama ó Jesus. she. Oh, Damos aleluia. tudo Alaba, alaba, a she. ti, ó Jesus. Oh, aleluia, Deus. Oh, Deus. Milagres Em vamos nome de ver Jesus. aqui. Alaba, shurikanda lama she. Aleluias. Aleluias. Há milagres acontecendo na sua vida. Há milagres acontecendo. O reino das trevas está apavorado, está se dobrando diante do reino da luz. Toma posse desses milagres, do sobrenatural. Não se isole na caixinha do diabo, na mentira de Satanás. O seu lugar é aqui na igreja, na família. Aleluias. 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 Alama, suricanda, alaba, choricanda lá. Há pessoas sendo visitadas nessa noite com o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Porque elas resolveram semear não na carne, mas elas resolveram semear no Espírito. Semearam fé, semearam coragem, ousadia. E o Espírito está visitando nessa noite. O Espírito de Deus está te visitando, você que nos acompanha pelo YouTube, pela nossa rede social. Deus está visitando a sua casa, a sua família, o local onde você trabalha. Tenha coragem. Dê o passo que necessita, que é necessário para Jesus. Dê a glória a Ele.